Agora esta chamada está sendo gravada. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, Rei da glória, Senhor dos senhores, neste momento, Senhor, nos colocamos diante da sua santa e doce presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu repreendo, Pai, toda confusão mental, toda confusão, Senhor Jesus, em nossas vidas, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, agora está sendo gravada a live, Pai, e nós pedimos que essa live permaneça, que não caia. Como a gente está falando, a gente está tendo dificuldade no YouTube, Senhor Jesus, de transmitir as lives, tanto o pastor João, quanto a nossa, quanto a do pastor Lucas, porque algumas palavras, algumas coisas, o algoritmo vai lá e capta e derruba indevidamente. Nós sabemos que o sistema deste mundo é tenebroso, então nos ajuda, Pai, nos dê escape nas necessidades que precisamos. Abençoe poderosamente todos os membros dessa família, abençoe as pessoas que estão aqui, Senhor, e derrama da tua proteção sobre a vida do pastor Lucas, que ele possa, Senhor, continuar fazendo esse lindo trabalho que ele faz, mas renova as forças dele, em nome do Senhor Jesus. Renova, Pai, com asas e como águia, as forças do nosso irmão, para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, irmãos. Então, vou aqui postar a aula de hoje. Nós estamos aqui fazendo aqui o início da Batalha Celestial, para pegar a origem das coisas e também reportar aquilo que nós podemos entender que seja importante para nossas vidas nesses últimos dias, né? Eu sei que existe muita pregação sobre esse tema da árvore do bem e do mal, mas eu sempre estou tentando trazer alguma coisa nova, pedindo a Deus para trazer novidade, né? E então ontem, foi na quarta-feira, né, foi pastor Jones, que eu falei alguma coisa lá na live sobre a invasão do Santo dos Santos. Então hoje nós vamos tratar sobre a formação da árvore do bem e do mal, ou seja, o que aconteceu? Tia, eu vou ter que desligar seus pontos, está tendo um barulho aí. Bom, então, nós falamos na live ontem sobre a questão da invasão do corpo humano, né? Desde os alimentos, e agora a questão do DNA, e questão mental, e até chegar na espiritual, porque o inimigo, ele quer realmente destruir a criação de Deus, ou seja, quer magoar o coração de Deus através de magoando o homem. Então, nós vamos tratar aqui sobre essa frase que o próprio Satanás disse, que está registrada em Isaías 14, e em Ezequiel 28 também, né, sobre essa situação, né. Em Isaías 14, 12:5, vemos como pode ter sido a formação da árvore do bem e do mal. O que acontece? O bem e o mal, né, Deus, na palavra dele, diz que Deus criou o mal, mas Deus não criou o mal intencionalmente. Ele criou o mal numa situação quando ele tem que usar a punição para que a pessoa perceba que o mal é mal e se arrependa. Esse é o critério de Deus. Mas ele também estabelece uma liberdade na criação sobre a escolha que as pessoas podem fazer. Então, todos nós, que somos criaturas de Deus inteligentes e conscientes, e que têm uma autonomia, que não é um robô, que tem uma autonomia, pode escolher. Temos escolhas. E os testes são feitos para nós como essas escolhas. Eu sempre falo que eu não gosto da palavra teste, porque você pode ser reprovado, mas outro dia eu vi que um rabino hebraico, judeu, explicou que o teste é uma forma de Deus apresentar a nossa luz ao mundo, porque ele vai submeter você a um teste, sabendo que você vai ser aprovado. E tem gente que Deus nunca submete a teste, porque ele não está preparado para ser aprovado. Então, quando o Senhor fez isso na vida de Jó, ele sabia que ele ia ser aprovado, conhecia o coração. Então, que nós pedimos é que nós sejamos aprovados nos testes, porque eles vêm.
né? E o Senhor quer expor a luz dele em nosso coração através desses testes. Então, Satanás teve esses testes, os anjos todos tiveram seus testes, e para revelar o que tem no oculto e no escondido. E então aconteceu exatamente essa situação. Por quê? Porque foi da própria intenção do inimigo criar essa atitude que a gente vai ler agora, tá bom? Então preste bem atenção. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filha da alva, né? Então aqui se fosse uma pergunta, né, você estaria querendo saber o motivo, né, por que caiu, né? Mas aqui é uma exclamação, quer dizer, você que era tão grande, tão belo, como foi que caiu, né? Como foste cortado por terra tudo que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Então, o que dá para entender é que Satanás não tinha direito ao trono, à sala do trono, né? Porque, olha só, a maneira como ele quer ver, porque alguns anjos não entram na presença de Deus por causa da santidade de Deus, eles cobrem os olhos, tapam com suas asas. Então, a gente não sabe se tem anjos que têm condições de entrar na sala do trono, tem anjos que... Então, até pessoas também, né, dependendo da maneira como está a vida da pessoa, né, ainda não está totalmente purificada, então tem restrições. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós tenhamos ousadia, né, uma vez que nós somos lavados no sangue de Jesus, e ter a confiança de entrar na sala do trono. Mas ele diz assim, ó, acima das estrelas de Jeová, estrelas são anjos, então ele queria ser mais do que todos os anjos. Exaltarei o meu trono. Então ele queria pôr o meu trono, que era o ego, né? E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, né? Lá em Salmo 48 diz que Deus está do lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? E contudo serás levado ao inferno, mais profundo abismo. Por quê? Essa semelhança que ele estava buscando de Deus, seja do Pai ou do Filho, não era pelo caminho do amor, né, da retidão, era pelo caminho do orgulho. E isso Deus não aceita, né? Porque Deus, ele é santo, e embora ele seja exaltado, ele não é orgulhoso. Então não há orgulho em Deus. É um coração humilde, mesmo o Pai, o Filho, todos são humildes. Mas Satanás tinha um orgulho. Então o querubim da guarda, ao declarar em seu coração que iria subir, exaltar, assentar, subir sobre as alturas, ele pretendia invadir a sala do trono de Deus e se apossar deste trono por pura soberba. O que é quando ele disse que ele queria ser semelhante ao Altíssimo? Ou seja, quem é semelhante ao Altíssimo? Jesus. Por quê? Sentou-se ao lado de Deus, certo? Ele sentou-se ao lado, então ele é semelhante. Mas Satanás, ele queria esse lugar de destaque, como Jesus sentou-se ao lado, antes mesmo de Jesus ter vindo aqui, né? Porque isso aconteceu anteriormente, e ele queria esse lugar ao lado de Deus, do Pai, né, ser semelhante a Deus, mas de uma forma e um caminho do ego, que é o que as religiões pregam, em qualquer religião que prega uma autoexaltação ou uma busca de uma espiritualidade que é soberba. Por quê? Porque a primeira coisa que tem que morrer é o bicho da carne, o velho homem. E isso acontece quando você reconhece que você é caído, que você não tem justiça própria. Então, se você prega, se você tirar Gênesis da Bíblia, você também está tirando uma parte do Evangelho, que é uma das principais, além do sacrifício de Jesus, porque Jesus não viria se não tivesse ouvido a queda, não teria necessidade. Então, a cruz está ligada à queda, a queda está ligada à cruz. Então, nesse momento, né, se apossar deste trono por pura soberba. Nesse momento, todo o conteúdo do mal foi formado nos céus. Ele conseguiu formar esse conteúdo no coração dele, porque é onde nós depositamos as coisas celestiais, no céu, cada tesouro que cada um vai herdar também está no seu coração, assim como estará no ambiente do céu. Então, o céu e o coração é um reflexo do outro. A nossa casa, por exemplo, com a nossa família, ela também é um reflexo do nosso coração. Quando o nosso coração não está bem, a nossa família não está bem, o ambiente ao nosso redor não está bem. Então, o nosso coração, ele irradia
para o ambiente a situação. Então, o que aconteceu? Satanás formou isso dentro do coração, e isso poderia irradiar para todo o céu. É tanto que ele conseguiu 1/3 dos anjos com essa situação, né, de querer mudar as regras do céu, vamos dizer assim, querer criar uma nova perspectiva, uma nova forma, baseada no eu, no orgulho. É o que hoje está no mundo. Então, hoje, que está no mundo, certo? É exatamente isso. É um orgulho. E essa grandeza que está tendo na tecnologia é toda a história de Satanás sendo debulhada, colocada na Terra. Então, veja só, se nós fizermos o comparativo de que nosso corpo é o átrio exterior do tabernáculo, a nossa alma é o santo lugar, onde tem a menorá, os pães asmos, altar de incenso, ou seja, é onde nós fazemos as nossas orações, alimentamos da palavra e somos iluminados pela luz do Espírito Santo. E precisamos do azeite, né, que é moer o conhecimento que está nas Escrituras, para produzir o azeite. Então, isso acontece a esse nível de alma. E lá para trás da cortina, que fica o altar de incenso, ali atrás da cortina tem o Santo dos Santos, que representa o nosso espírito. Então, veja, se alguém quer entrar na sala do trono, isso é lá no céu, mas aqui na terra é no homem. Então, o sacerdócio de Jesus, assim como o sacerdócio levítico, levou o sangue do cordeiro até a sala do trono, ou seja, até a arca da aliança, até o Santo dos Santos, e ali foi aspergido, para representar o sangue de Jesus, que também aconteceu. Então, o nosso sumo sacerdote, depois do sacrifício, ele já subiu aos céus. E ele está para voltar com a declaração do nosso perdão, assim como o sacerdote fazia uma vez por ano. Isso uma vez por ano representa a nossa história humana. Então, hoje, o inimigo quer invadir a carne humana, né, através dos pecados da carne, todas as coisas da carne, quer invadir a alma humana através dos orgulhos, da soberba, de toda forma do mal, e agora também aquelas moléculazinhas, que eu não vou falar porque também pode cair o canal, né, tá vendo, irmão Daniel? Não podemos falar tudo aqui. Cadê ele? Tá por aí? Então, aquela coisinha que nós carregamos lá no meio das células, tá? Não posso falar, porque senão daqui a pouco isso aqui vai ser pego lá pela... Então, lá no meio das células, então, é o fascínio do inimigo por essa coisinha que está lá no meio das células nossa, né? E pelo cérebro humano. Então, essa questão de a inteligência artificial, querer controlar, como que diz, manipular, isso faz parte do plano maligno que está se revelando na história da humanidade. Então, a história da humanidade é um reflexo de uma situação celestial para que nós possamos identificar o inimigo, confessar que Jesus é o Senhor e sermos religados, restaurados, retornados ao Senhor, retornados a Deus. Entende? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então, essa árvore, que árvore representa geração, reinos, né? Sempre nas profecias, a árvore lá de um rei era a geração, a raiz era um rei, o caule eram os descendentes, os galhos eram os filhos, os netos, e o reino se estendia, né? São as famílias, por isso que tem a palavra árvore genealógica. Então, essa árvore do bem e do mal, ela viria a ser propagada pela geração humana, por quê? Porque Satanás intentou fazer isso, ele já tinha esse plano, fazer Adão pecar para que desse uma ramificação dessa árvore que ele quis expressar através do coração humano caído. E Deus não queria que a árvore fosse a do bem e do mal a ser comida. É tanto que ele declara claramente, não coma, senão você vai morrer. Queria que nós comêssemos a árvore da vida. Então, a árvore da vida seria a descendência de Jesus sobre todas as situações em que nós teríamos que viver com Cristo no reino celestial. Só que, como foi interrompido, mas Deus cumpre sempre os seus propósitos, está lá no livro de Jó, que Deus
não deixa falhar os seus propósitos, ele vai cumprir o propósito de nós sermos descendentes espirituais da árvore da vida. Amém? Então, esse bem e mal que foi criado, né, foi depositado no coração na forma de Lúcifer, na forma de uma árvore, que de certa forma representa também um principado, um reino, né, e assim por diante. Então, esse relato que está contido no Gênesis, a gente consegue explorar ele um pouco mais, porque ele sugere que o mundo espiritual e o mundo material já estava unido naquela época. E agora está retornando. Só que está o maligno trazendo o mundo espiritual maligno. Por isso que está aparecendo tanta coisa errada. Mas existia o mundo espiritual benigno, o mundo espiritual de Deus conectado com o mundo material, então não tinha diferença. E quando há essa separação, a história do universo, ela não pode ser identificada espiritualmente. Então, porque a ciência não vai conseguir captar as raízes espirituais da história humana, ou da história do universo, porque ela é uma ciência materialista. Então, estudar o Big Bang, estudar a evolução, não capta o que estava associado à parte espiritual da história humana. A única coisa que ainda capta, o resíduo que nós captamos, é o que está na mente humana. Mas isso é visto apenas como uma atitude de um progresso psicológico, de uma associabilidade que foi desenvolvida e tal, nunca por uma raiz espiritual. Então, não existia, portanto, separação entre os objetos em cena, né, que seria a serpente, a árvore, né, e o seu significado. Então, a serpente, a árvore do bem e do mal, tem todo o seu significado conforme está representado por essas figuras aí. Ao que parece, a árvore do bem e do mal tinha uma íntima relação com a serpente. Então, ela estava circunscrita ali, presa ali, não podia sair para outro lugar senão ali, e dali ela fez aquela tentação, né? Por estar muito bem representado pela personificação do mal na pessoa da serpente, ou seja, o conteúdo de uma personificação, o conteúdo de uma, que é a árvore, é a personificação da outra. Então, a árvore e serpente, né, eram duas coisas expostas de maneira... Peraí, tem alguém chegando aqui. Expostas de maneira diferente, mas é o mesmo conteúdo. Então, e Deus precisava permitir esse teste, e ele sabia que o homem ia cair, por quê? Porque o mal precisava ser julgado. E a história humana, onde todos os homens, né, são como vasos, ou vasos para a glória, ou vasos para a ira, recebem esse julgamento, né, através das suas escolhas. Então, o depósito maligno, né, às vezes é feito no coração do homem por causa dessas escolhas. Se bem que Deus não criou ninguém para a perdição, mas Satanás injeta nessa humanidade as pessoas más. Espera só um pouquinho. As pessoas más. Tem um filósofo que se chama Alvin Plantinga, ele fala assim, para poder dar liberdade, Deus também precisava que os maus viessem à vida, os que são do inimigo, para poder não haver uma política preferencialista, vamos dizer assim. Então, Deus permite que os filhos dele venham à vida, venham à existência, e permite que os filhos do mal venham à existência. Então, o que não pode acontecer? É os filhos de Deus se renderem ao mal. Ou seja, aqueles que ele não planejou para o mal, escolherem o mal. É isso que não pode acontecer. Pode falar, irmã. Paz de Deus, irmão Lucas. Paz de Deus com Amém. todos. Amém. Aquilo que você me pediu já está no seu zap, tá? Tá Depois ótimo, você obrigado. verifica. Eu não vou poder ficar. Eu só te mandei. A hora que Tá. você tiver uma pausinha aí, você dá uma olhadinha lá, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Então, o homem, em seu estado de inocência, não percebeu essa relação. Ele nunca ia perceber, ele não tinha condição de perceber. Porque a obediência, quando Deus pede a obediência, de gente não sabe o que está por detrás. Ele só quer que você obedeça, que você não questione, que você creia no amor dele. Então é por isso que obedecer é melhor do que sacrificar, porque até Deus explicar tudo, né? Aí leva muito tempo, você tem que amadurecer. Então Deus naquele momento queria só que ele obedecesse, e ele não obedeceu, né? Então ele não percebeu, né, a relação entre a serpente e a árvore, né, o que é que estava no jogo,
Também não, tampouco percebeu o caráter que possuía a serpente, que tipo de conteúdo espiritual o homem que comesse a árvore viria herdar. Então Deus falou que ele ia morrer, mas ele não sabia que tinha todo um caráter, toda uma coisa a herdar igual a serpente. Portanto, o estabelecimento da ordem, o desordem natural proveio do mundo espiritual. Então nós caímos nesse estado de desordem por causa desse mundo espiritual maligno que se formou, né? Então, veja só. Aí, só para explorar um pouco mais, essa questão aqui da serpente, ou da árvore do bem e do mal, né? Isso aqui já determinou a história da humanidade. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, também já teria determinado outra história. Determinou a história. E nós estamos aqui nessa história. Agora eu penso, a minha pergunta que eu faço é assim, muitas coisas do livro de Daniel estão se cumprindo e elas não puderam ser mudadas. Mas tem coisas que podem ser mudadas, como a salvação de uma específica alma. Né? Tem pessoas que você orar e interceder para se salvar, ela se salva. Se você não orar, ela se perde. Então tem os prováveis, que eu chamo de os prováveis, os determinados e os prováveis. Né? Então, eu creio, assim, uma opinião minha, agora eu vou falar a opinião minha. Tudo que eu falei até agora foi estudo e revelação, agora eu vou falar a opinião minha. Eu sempre separo para não ter que ter problema. A opinião minha é que existe, no meio desse conteúdo todo que Deus preparou para nós vivermos aqui nessa existência, pessoas que já estão determinadas à salvação, porque são enxertados para que seja uma boa semente. E possa salvar os prováveis. E aí Deus exige de nós, que foi dado mais, a intercessão para salvar os prováveis. Provável que diz que pode se salvar, pode não salvar. É probabilidade. Estou chamando de provável esse tipo de pessoa. Então, eu penso que nosso galardão, como intercessores na terra e amorosos à criação de Deus, é querer salvar qualquer alma, independente da condição de pecado que ela esteja, porque todo pecado pode ser perdoado. E o único pecado que não pode ser perdoado é o blasfêmia contra o Espírito Santo, quando a pessoa rejeita Deus, até Deus não tratar mais com a pessoa, aí já é uma rejeição, ou quando a pessoa, estando no caminho, abandona Deus, né, rejeitando o Espírito Santo, ou mesmo blasfemando, falando literalmente contra Deus. Então, aí já é uma atitude voluntária. Mas no sentido da carne, no sentido da fraqueza humana, eu creio que todo homem é aceitável diante de Deus, por mais pecador que seja, por mais horroroso que seja, né? Então nós devemos simplesmente tratar essa questão com amor, indo, né, até as últimas consequências para tentar salvar essas pessoas. Porque tem os prováveis que são mais fáceis e os prováveis que são mais difíceis. Agora, no último momento, é claro, a decisão é a escolha, porque se não houvesse escolha, também não haveria uma liberdade, né? Então, no fundo, depois que você luta por uma alma, mostra a palavra, mostra o arrependimento, ela aceita se arrepender, então é uma escolha. E essa escolha, ela já foi feita por nós. Cada um de nós, né? Eu creio que eu fiz essa escolha, então todos nós aqui já fizemos. Então, o que nós fazemos durante a nossa vida? É manter essa escolha. Manter, a qualquer custo. Por quê? Embora, né, alguns já foram arrebatados ao céu, viram as grandezas celestiais, pode contar para nós, a gente sabe disso pela palavra e pelo testemunho de irmãos, mas a fé de nunca ter visto, mas manter-se firme é muito poderosa. E é isso que eu penso, né, que nós sejamos fortes, fiéis, né, sem retaliações, sem maldades, para dar a qualquer um que esteja na nossa igreja a chance de se arrepender, que venha de fora, que venha de longe, que venha de um jeito, que venha de outro, e estarmos amarrados juntos para essa salvação. Né? Ou seja, nós não largamos ninguém. Né? Todos aqui se agarram uns aos outros, né? Agarrando-se a Jesus, né? Ninguém larga a mão de ninguém, para que ninguém se perca. Né? Então, é nesse sentido que nós estamos nessa batalha espiritual. Por quê? Porque se Deus permitiu os céus e a terra existir para fazer um juízo das coisas espirituais da existência anterior, nessa existência,
e também para salvar vidas, então o que resta para nós é manter a fidelidade, é confiar no Senhor, é entender esse plano e obedecer, né? E ser perfeito no sentido de que você obedece, mesmo sem entender. Esse é o maior grau de obediência, porque veja só, eu sempre dou aquele exemplo, se uma criança estivesse atravessando uma rua, e você visse que um carro ia atropelar, a única coisa que você poderia gritar era assim, filho, pula para a direita. A criança não teria tempo de perguntar, por que, pai? O carro atropelaria, mas se ela obedecesse instantaneamente, ela salvaria. Então eu dou esse exemplo para vocês entenderem que existem circunstâncias que nós temos que obedecer porque ouvimos o Senhor. Então o nosso custo é saber que foi a voz de Deus. Esse é o nosso maior custo. Pronto, foi a voz de Deus, vamos obedecer. Né? É claro que Deus não vai mais pedir um sacrifício como o de Abraão, porque tem gente que fala assim, mas uma obediência cega vai levar a um sacrifício estranho, que nem, não, Deus nunca mais vai pedir aquilo para ninguém. Né? Porque tem até gente que pega aquilo lá e fala assim, mas Deus me pediu um sacrifício. Não, isso aí foi Satanás. Então você tem que entender por que foi feito aquele teste com Abraão para nunca mais fazer com ninguém. E com Jó, a mesma coisa. Então, tem coisas na palavra de Deus que já estão sacramentadas para serem daquela forma e não foi para outro. Então, não tem como, né? Outro caso que o pessoal usa também, o Oséias, vai lá e casa com uma prostituta. Foi só aquilo, irmãos. Foi só aquele profeta. Deus não vai mandar você casar com uma prostituta. Entendeu? Para exemplificar o povo. Que nem Ezequiel, vai lá, anda pelado por 3 anos e tanto, sei lá quantos anos ele andou pelado. Não, entendeu? Senão a gente cai numa esquizofrenia. Começa a ter um comportamento de ouvir vozes e fazer coisas que Deus não está mandando. Então nós temos que conhecer o coração de Deus, ter essa intimidade de entender a voz de Deus, para sabermos, né, que é a voz dele para obedecermos fielmente. Porque senão a gente entra nesse medo, né? De ouvir vozes estranhas e pedidos estranhos e a gente não saber o que fazer. É claro que você tem que testar os espíritos, como eu falei, né? Por isso que eu falei para o nosso irmão Daniel que estava aqui. Você encontra um muçulmano, eu amo o irmão e tal, não sei o quê, amamos todos. Mas, irmãos, espera só um pouquinho, pastor Jones. Eu vou falar para vocês uma coisa, que eu já falei uma coisa séria hoje para a irmã Márcia, vou falar uma outra coisa séria para vocês. Se alguém aqui na igreja não estiver disposto a dar a vida pelo seu irmão, não é confiável. Entendeu? Porque Jesus deu um mandamento para nós, amai-vos como eu vos amei, e como ele nos amou, dando a nossa vida. Então, lá, quando eu estive no Oriente Médio, eu só podia confiar em uma pessoa se eu encontrasse ela nesse nível. Porque eu encontrei um taxista que muçulmano, queria me colocar dentro do táxi para me levar para passear, e eu sabia o que ele queria fazer comigo, porque eu tenho formação de engenharia, eu podia ser sequestrado e usado para fazer arma, trabalhar num projeto. Depois vim aqui no Brasil ameaçar minha família, eu estava nessa vibe aí, nesse ponto. Então eu não aceitei entrar naquele táxi. Por quê? Porque no tempo da perseguição, irmãos, quem morrer está salvo. E se eu der a minha vida pelo irmão, estou salvo, então eu não tenho medo de morrer. Então, essa é o grau de confiabilidade que nós temos que ter, entendeu? Pode falar, pastor Jonas. Não, pastor Lucas, você estava falando lá da questão da ordem que Deus dá, eles chamam de palavra rema, né, que é quando, assim, é uma palavra específica, foi para aquela pessoa, né, por exemplo, foi específico para Ezequiel, foi específico para ele, né, na questão de Oséias, né, pega uma prostituta, tipo assim, uma ordem foi para ele, aquilo lá é uma coisa pessoal, uma ordem de Deus, por exemplo, específica para o pastor Lucas, para a pastora Nilva, né, nesse sentido assim, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, não dá para usar as escrituras assim, como se fosse uma regra, né, de conduta cega, né, tem que usar com o Espírito de Deus, né, pelo Espírito de Deus, porque uma regra de conduta cega, né, então, todos os seres humanos, inclusive os muçulmanos e os outros, têm que se amarem, certo? Mas o muçulmano daria a vida por mim? Se ele der a vida por mim, se ele estiver disposto a morrer, ele é confiável.
porque ele entendeu o amor de Deus, né? Então, assim, é muito bom você querer exigir que o cristão realmente siga os mandamentos corretos, né, de uma política de amor. É muito bom. Isso o mundo está querendo, porque eles acusam nós de discurso de ódio. Mas o nível do amor de Deus é esse. Tá? Bom, vamos continuar. Então, aqui, irmãos, eu coloquei aqui uma provável interpretação, por isso, quando eu falo provável, já também. O que eu falei para trás foi uma eliminação de Deus, né? Sobre a questão da árvore do bem e do mal. Aqui é uma provável interpretação, porque eu nunca vi mais ninguém falar sobre isso. Então, uma profecia, ela tem que ter cumprimento pelo menos de 2 ou 3 pessoas. Então, quando saem profecias como da Eren, da Viking, eu espero que outros profetas confirmem. Então, eu tenho ordenado os acontecimentos dos últimos tempos e passado para vocês, não porque eu recebi revelação, eu tenho muito pouco revelação do final dos tempos. O que eu vi foi o céu mudando, as estrelas mudando de lugar, a Terra indo para outro lugar do universo, algumas coisas assim. Mas eu organizei na minha mente, por quê? Porque eu quero entender os pontos de revelação dos acontecimentos. Analisando 2 ou 3 profetas que concordam, porque tem profetas que discordam do resto, então ele fica solto, né? Então é assim que a gente vai conferindo quem são os profetas verdadeiros, além de se cumprir, claro, né? 2 ou 3 pessoas que não se conhecem, não se comunicam, a princípio a gente tem lá em Portugal, outro nos Estados Unidos, ou não sei aonde, estão falando a mesma profecia. E assim eu tenho ordenado para entender os acontecimentos. É claro que aqui também na igreja, né, Deus tem usado o irmão Geraldo e outros irmãos, tem recebido visões de revelação, a irmã Luana, né, visões do arrebatamento à volta de Jesus. Tudo para quê? Para nos situarmos na situação de nós não nos desesperarmos e sabermos esperar o momento certo de fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, obedecendo a voz de Deus. Então, o que eu vou falar aqui é uma especulação, né? Se alguém, Deus que não me conhece, que nunca leu nada, falar que é isso e 2 ou 3 pessoas, daqui a pouco a gente vai saber que é uma revelação de Deus também, tá? O anjo, que hoje é conhecido como Satanás, exercia seu sacerdócio sobre os 9 planetas. Por que eu ajuntei essa situação dessa maneira? Porque o sistema solar, com a queda de Satanás, foi mudado. Agora, é tão prova que ele foi mudado, que ele vai mudar agora. Tá? Esse aparecimento do Nibiru, o novo céu, nova terra, no milênio, vai ser mudado agora. Vai ter uma reconfiguração. Então, eu concluí, pelas histórias que eu li dos sumérios, babilônios, Zacarias Sitchin e outros aí, que havia um outro tipo de sistema solar que eu já contei para vocês, primeira Terra, né? Aí Deus colocou o Sol no 4º dia, aí começou a nossa história. Mas antes era uma outra situação. Então, haveria 9 planetas. Por que planetas? Porque lá no livro de Enoque, eles falam de montanhas. E Enoque vai viajando e vendo montanhas no arrebatamento dele. Então, montanha lembra... É como se naquela época não tivesse a palavra planeta, porque planeta quer dizer viajante. Viajante errante, né? É um viajante errante, né? Porque o céu, as estrelas todas giram em torno da Polaris. E só os planetas que não fazem o giro. Então, eles são errantes. São estrelas errantes. É visto como estrela errante. Então, eu fui juntando as ideias para tentar recompor qual era o vocabulário que foi usado por Enoque para descrever os planetas. Então, ele via montanhas brilhantes. E quando você explora uma montanha aqui na Terra, você encontra o berílio, você encontra o ônix, o topázio, e o brilho que ele via nos planetas das pedras, que o homem retira das montanhas da Terra, entende? Então, montanha é o lugar onde você retira a pedra preciosa, portanto, a pedra preciosa representa a montanha, e quando ele viaja, ele vê montanhas. Então, é como se ele estivesse vendo planetas. Então, foi daí que eu tirei essa conclusão, incluindo o Sol, né, que o Sol é visto como dourado. Se bem que quando você sai lá no espaço, o Sol é esbranquiçado com um tom de verde, um pequeno tom de verde. Se você sair da atmosfera. Para nós, ele vem como amarelado.
Ele andava sobre as pedras afogueadas. Essas pedras afogueadas podem ser as pedras que brilham, como os brilhantes que a gente tem nos anéis, né, nas coroas dos reis, e pode ser as pedras radioativas, como o urânio, que brilha no escuro, o plutônio e outras coisas. Satanás andava sobre essas pedras. Então, o planeta tinha essas pedras afogueadas aqui, tá? Ou lá fora, né? Que podemos entender que representava os planetas quais ele tinha domínio. Então, ele era um sacerdote, tá? O seu peitoral continha 9 pedras semelhantes aos planetas do seu governo. Foi uma dedução minha. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, Deus está usando o rei de Tiro, que é um rei maligno, para representar uma história antiga. Então, Deus está fazendo um paralelo do que está acontecendo naquela época com Isaías, com o que aconteceu no céu. Tá? Deus sempre faz isso, esses paralelos na palavra. Por isso que você tem que entender. E ainda tem profecia que um versículo já se cumpriu, o outro vai se cumprir. Entendeu? São épocas diferentes. Jesus parou a leitura de Isaías lá no templo, aquela leitura que ele levantou, né? Que disse que cumpria aquela palavra, ele parou num ponto. Por quê? Porque o restante do versículo é na vinda dele. Tá bom? Então tem sempre essa separação. Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então o corpo de Satanás, né? Era coberto de pedras preciosas. Sardônica, que eu encontrei uma cor parecida com Júpiter, topázio com Netuno, diamante com Saturno, turquesa com Urano, ônix, né? Um planeta oculto que é Calisto. Calisto é um planeta preto e ônix é preto. Uma das luas de Júpiter, jaspe, é vermelho como Marte, safira é verde como a Terra, verde ou azulado. Carbúnculo é bem vermelho como Mercúrio, esmeralda é meio esverdeado como Urano e o Sol. Em ti faziam-se os teus tambores, teus pifes, no dia que foste criado e preparado. Tu eras o querubim ungido. Então, ungido quer dizer que ele tinha autonomia. Toda pessoa que é ungida, ela tem autonomia. Ela raciocina e toma decisões, não é guiada. Assim, faz robotizada, né? Ela toma decisões conscientes. Ela assume responsabilidades. Para cobrir, te estabeleci no Monte Santo de Deus. Então, eu já falei para vocês que o Monte Santo de Deus está lá presente, Deus está lá sentado, e é num mundo paralelo ao nosso. Só que esse mundo vai colapsar o material com o espiritual de volta. Então, o Monte de Deus vai se levantar lá em Jerusalém, a Terra vai voltar na configuração, e todo o planeta vai ficar liso, os outeiros serão os montes serão abaixados e as planícies serão levantadas, toda a Terra vai ficar lisa, não vai ter mais o mar, e vai ter o monte de Deus, tá? Vai ter uma outra geografia. Então, esse monte de Deus, ele existe, está no mundo espiritual, né? Então, como houve a separação, é um espelho do outro, estava no meio das pedras, andava, então ele tinha esse percurso lá. Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas, andavas. Certo? Os anjos são representados por estrelas e as pedras preciosas no peitoral do querubim da guarda representam os planetas do nosso sistema solar. Eu já estou afirmando aí, né? Acreditando que está tudo certo, que são 9, que eram 9, né? Não é verdade. E o ouro poderia ser a representação do nosso Sol, embora Plutão atualmente tenha sido desclassificado como planeta, os cientistas atuais cogitam a existência do 9º planeta. Tem um outro planeta, que é o Nibiru, que agora que está... Isso ficou como teoria da conspiração, e agora está aí. A NASA já anunciou que existe mesmo e tal, já... Agora, por que eu estou colocando com cuidado isso? Porque alguns planetas não estavam nessa época, né? E eles adquiriram uma atmosfera gasosa, Urano, Netuno, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, são 4 planetas gasosos. Então, da Terra para frente, acho que é de Marte, né? De Marte para frente são planetas gasosos, de Marte para trás são planetas sólidos. E a gente não sabe a origem deles, né? E por que se colocou esses nomes de deuses, né? E é interessante, irmãos, que outro dia eu vi uma reconstrução histórica dos gregos.
os gregos olhavam e viam os deuses assentados no Olimpo, que é a atmosfera, aqui nessa atmosfera, ou seja, onde estão os anjos caídos, tá? Então, naqueles estados, é engraçado que as pessoas tinham um estado de transe mental e espiritual que enxergavam, o povo antigo enxergava o mundo espiritual, tá? Então, com a Jesus na cruz, foram derrubados já potestades, então agora é outra história. Bom, tinha uma grande honra, podemos perceber que esse querubim, né, comparando as pedras afogueadas aos planetas, podemos perceber que esse querubim tinha uma grande honra e responsabilidade sobre alguns dos elementos do céu, mais precisamente sobre o nosso sistema solar. Na verdade, não era o nosso sistema solar, era um sistema anterior, mas eu coloquei dessa forma. Por essa razão, o apóstolo Paulo escreveu na carta de Efésios, e que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, o espírito que agora opera no filho das desobediências. Ou seja, por que Satanás ficou parado aí no ar? Né? Se ele foi derrubado lá do céu, tem o céu atmosférico das nuvens, o céu das estrelas e galáxias, e o terceiro céu. Então ele saiu de lá e veio parar aqui. Né? Potestade do ar. Então tem que ser das estrelas para cá. Ou seja, ele tinha o poder de andar no meio dos planetas, daí ele ser chamado príncipe das potestades do ar, porque os antigos, tudo que estava acima dos céus, era o ambiente do ar. Então os gregos, quando eles diziam assim, ó, tá para cima, é o ar. É o ar. Tudo que estava para cima é o ar. Diferentemente do ambiente do fogo. Aí primeiro era o ar, depois o fogo. Acima da terra e da água abaixo. Então era água, terra, ar e fogo. Era nessa escala aqui. Conforme mostra a figura, já eu mostro, essa configuração cósmica geocêntrica representa uma hierarquia cósmica e coloca a Terra como sendo o centro dos acontecimentos do universo devido ao fato que o Criador estabeleceu na Terra uma embaixada do reino celestial. Ou seja, na teoria do Big Bang, jamais você vai ver a Terra como sendo o centro das atenções do universo. Tá? Mas na teoria geocêntrica você vai ver. Por quê? Porque nós somos reduzidos a um ponto que é insignificante, o homem não tem significância nenhuma, então é uma estratégia maligna para anular o reino espiritual. Então, olha só, comparando aqui os planetinhas com as cores, ó, eu trouxe aqui para vocês verem, porque aqui o topázio ele está polido, mas quando ele não está polido, ele tem essa corzinha azul, e o diamante também, a turquesa, então eu fui fazendo essa associação por causa disso, ó. Olha, o ônix. Então, eu não tenho certeza disso, eu só estou especulando aqui com vocês. Mas as camadas celestiais para o mundo antigo era essa aí, ó. A Terra, o ar, o fogo, certo? Aí vinha a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, o Sol lá em cima, e para cima tinha outras camadas, né? E até chegar nas estrelas, que era o firmamento. Então, como essas estrelas giram ao redor da Polaris, elas obedecem à ordem correta. Mas os planetas, eles chamados de estrela errante porque eles fazem um zigue-zague no céu. Então, erram o caminho. Então, é essa a interpretação da antiguidade. Tá? Bom, mas que pela razão da sua queda, os elementos em fogo arderão, como relata o apóstolo Pedro. Então, aqui, por causa dessa queda maligna, né, e do pecado humano, nós vamos passar por esse juízo do fogo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se revelam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja só, o dia do Senhor virá como ladrão, quer dizer, o início do dia do Senhor é quando a igreja for levada. É o início. E aí vem os acontecimentos, que é o céu passando, né, o grande estrondo, a volta de Jesus e aquilo todo. Os elementos se ardendo, né, que são as taças, as trombetas e as taças, né, e assim vai, porque Deus vai fazer um show que não tem nenhum Blue Beam que vai imitar, entendeu? Então, por isso que fala, aquele projeto de mostrar imagens nas nuvens, né, se quem não conhece a palavra é que vai ser enganado, porque aquilo lá só são imagens de extraterrestre, de nave que eles podem projetar, simular uma guerra, uma batalha aí de naves e tal, para deixar todo mundo com pânico. Depois que você está com medo, você não raciocina mais. Mas o show que Deus vai dar na atmosfera, no universo, não tem igual. Não tem como eles imitar. Por isso que é indubitável.
aguardando e apressando-os para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos aqui são planetas, tá? Eu pesquisei, a palavra são os planetas, os elementos, os astros, né? Ardendo se fundirão. A única razão para algo sofra juízo severo, por que Deus vai destruir o que ele está construído aqui? A única razão, né, para o juízo severo de Deus e a purificação do fogo é por causa do pecado. Quem pecou nos céus, para que precise ser purificado? Satanás pecou lá nos céus. Ó, então nos ares. E como vimos, está escrito na palavra de Deus, que quem primeiro pecou foi Satanás e seus anjos, depois trouxe pecado para a terra por meio da queda de Adão no Éden. Tá? Então, vamos ver aqui, essa rebelião, aqui, deixa eu ver se eu consigo ir mais para frente aqui, porque nós começamos um pouco atrasado, mas dá para fazer 1 hora. Eu estou voltando um pouco, igual aquele curso no princípio e no fim, porque teve gente que não fez aquele curso, e aí para a gente também entrar nas ideias novas, né? Então eu vou falar aqui dessa situação aqui, vou continuar aqui, depois eu tenho uma outra, porque eu fiz 2 apostilas e não tenho, como é que fala? Organizado numa só, tá? Então depois eu vou mudando aqui de apostila, tá? É claro, muita coisa está escondida, nós não sabemos, mas nós conseguimos inferir da palavra de Deus, né? O que poderia ter acontecido, né? Agora também tem uma coisa, né? O Senhor nos protege, né? Que quem tem muita informação também passa muita luta, né? Sobre o que realmente aconteceu, Deus vai trazer para nós, tá? À medida que for necessário. Deixa eu só voltar aqui onde eu estava. Espera só um pouquinho aqui que eu me perdi aqui na outra apostila, tem que deixar a ponta aparecendo aqui. Ah, tá aqui. No outro, na hora que eu mudar para o outro lá. Então, nós vimos, então, que houve um entre os anjos que, acreditando na falta de um absoluto, tornava viável qualquer por fazer. O que quer dizer? Satanás achava que ele poderia... Ele não enxergava Deus como absoluto. Ou se ele enxergava, ele não amava Deus como absoluto. Ele queria estar no lugar do absoluto. Entendeu? Que é Deus. Ele intentou ser como Deus, em absoluto sobre todos os demais. Ele queria absoluto poder, absoluta glória, né? Queria ser igual a Deus, como Deus é. Então, esse sentimento de rebelião, né? Ele tenta injetar em nosso coração. Tem pessoas que falam, eu não dou satisfação para ninguém, eu sou eu, e assim por diante. Então, é um absoluto humano, né? A pessoa, é claro que a pessoa tem que ter personalidade, caráter, tudo, mas não significa que ela não responde a Deus. Todos nós respondemos a Deus e ao nosso próximo por amor, né? E nós não podemos fazer tudo porque causa escândalo, né? O pecado está também em amar a Deus, né? E amar ao próximo. Então, nós não somos absolutos. Então, ele dizia no coração dele, eu subirei acima das estrelas e ressaltarei meu trono. No monte de congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei às alturas da nuvem. Estou só repetindo para reargumentar essa rebelião dele. Com essa ideia, ele arregimentou os seguidores para a sua deificação própria, projetando-se sobre todos. O que dá para perceber, gente, é que Satanás, ele queria ser absoluto, mas ele queria que os outros se considerassem, recebessem glória. Porque todo anjo caído quer glória para si, não quer dar glória a Deus. Né? Eles querem ser adorados. Por isso que quando eles vieram aqui, eles vieram dentro do coração dos reis do Egito, Babilônia, para tornar esses homens adorados. Né? Os imperadores romanos queriam se tornar deuses, adorados. Né? Então essa ideia foi incutida por Satanás. Então, ao fazer isso, ele teve que se separar dos demais e se ocultar. Então, Satanás, ele quis as trevas para que não fosse identificado as suas obras. E tudo acontecesse como se parecesse que ele fosse Deus, e tudo acontece naturalmente. Porque a vontade de Deus, no mundo espiritual, acontece naturalmente. Né? É natural as coisas decorrentes. Então, Satanás, ele fica nas trevas
manipulando ideias e situações para que tudo aconteça naturalmente, ele se passe por Deus. Só que agora, toda essa luta, dessa batalha espiritual que está tendo agora, para o anticristo se revelar, é para Deus tirar o Satanás das trevas, trazer ele para fora. Porque ele não quer, se fosse por Satanás, ele não queria se revelar como anticristo, para poder manter o povo enganado. Mas Deus é que vai fazer ele aparecer, para poder o povo sentir o choque. Entendeu? Com essa ideia, ele arregimentou seus seguidores para edificação própria e tal. Ao fazer isso, ele teve separado dos demais, contudo, ao se afastar de sua essência original, ele deixou de ser o que era, né? Para ser outra coisa. E quando a gente deixa de ser o que Deus projetou para que nós fôssemos, e nós queremos ser outra coisa, nós nos entenebrecemos. Então, se entenebreceu, ficou trevas, tornou-se estranhos aos irmãos, né? Porque quem se separa, em Provérbios fala que quem se separa, né, deixa a verdadeira sabedoria, por isso que nós precisamos viver em comunhão, viver no meio da igreja, né? E ele se separou, se tornou estranho aos anjos, aos demais anjos, né? Porque os irmãos dele são anjos. Seu coração já nadava com eles, e a sua sede já não era mais o seu estado de reverência a Deus. Então, uma outra coisa que acontece com a frieza maligna na batalha espiritual é que a pessoa perde a reverência a Deus. Ela fica endurecida, sem sede de amor, sem sede de justiça, sem sede de vida eterna, sem sede da presença de Deus. Ele fica empedrado, né? Já não era mais o seu estado de reverência, imanência com código. Ou seja, existe uma reverência que a gente tem que ter e uma imanência, quer dizer, a gente está entremeado com a criação e a gente zela da criação, a gente ama a criação. É nesse sentido que eu coloquei. A sua consciência estava ligada assim, o que nós somos? Filhos de Deus. Então nós temos a nossa existência e temos uma função, que é um sacerdócio. Uns são guerreiros, filhos de Deus, guerreiros, filhos de Deus, sacerdote. Então função e existência é uma coisa que acompanha o mundo espiritual, né? Os anjos têm uma função, a existência, eles existem para aquela função. Veja que Satanás estava entre os planetas do sistema solar. Tu eras o querubim ungido para te cobrir e estabelecer no meio das pedras afogueadas. Aí eu fiz essa interpretação. Perfeito era nos teus caminhos, ele é perfeito, desde o dia que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti. O que é achar iniquidade no coisa? Então ele quis outra coisa. Tá? Então, quando a gente tem um coração que está inclinado para outras coisas, que isso acontece com qualquer um de nós, de repente a gente acorda de manhã querendo uma coisa que Deus não quer para a nossa vida. O que nós temos que fazer? Trazer na presença de Deus e pedir para Deus, né, limpar aquele do coração, se você já reconhece que não é a vontade de Deus, ou pedir para Deus mostrar qual é a vontade dele para que você não faça uma escolha errada. Então isso é uma dependência que enquanto nós estivermos aqui, ó, nós precisamos ter todo dia. Não quero fazer nada sem hoje, eu quero fazer o que deseja o teu coração no dia de hoje. Isso eu aprendi recentemente. Porque antes eu queria fazer coisas para Deus, agora eu quero fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Veja que de onde mesmo ele estava, ele pereceu. Na multiplicação do teu comércio, né, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte. Profanado é sem luz, sem glória, né? E te fiz perecer ao querubim cobridor. Querubim é como um animal, né, que era posto na frente dos palácios, né, como protetores, né? Simbolizavam proteção, o poder, né? Cobridor. Cobrir quer dizer cobertura, quer dizer proteção, no meio das pedras afogueadas, e foi lançado por terra. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, isso aqui já é Ezequiel, né? Corrompeste a sabedoria. Então a sabedoria, quando ela teme a Deus, porque é o princípio de sabedoria, ela não se corrompe. Quando ela deixa de temer a Deus e o homem fica inteligente por si só, já está corrompido. Tem muito homem na ciência, no planeta Terra hoje, né, que tem muita inteligência, né? Tem o homem que tem o QI mais alto do mundo é brasileiro. Mas será que não está corrompido? Por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus. Então ele veio aqui, né, lançado por terra, e apareceu, e os reis da terra souberam disso, né? Para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, né? Profanaste teus santuários, eu pois fiz sair de ti um meio de um fogo,
um fogo queimou ele, né? Lá em Isaías 33 fala que o nosso espírito é como um fogo. Se nós voltamos para Deus, o nosso fogo do espírito vira glória. E se nós não voltarmos para Deus, o fogo nos consome a nossa alma no inferno. O próprio fogo nosso nos consome. Quem te consumiu, olha lá, consumiu ele, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos todos que te veem. Então isso foi um juízo que aconteceu, tá? Ele quis se tornar o regedor absoluto do cosmos e dos eventos a serem derramados por meio da história. Ele queria ser dono de tudo, da história, do homem, de tudo, né? A irmã Daniele teve com o irmão do relógio do Criador lá, né? Eu sempre pego algumas coisas que eu acho interessante dele, e eu faço algum comentário, mas eu não tenho certeza de tudo, mas eu acho algumas coisas interessantes. Ele falou que Satanás ficou nesse estado de castigo, queimado, né? 400 anos, segundo ele, tá? Pela contagem lá dos egípcios, aquele calendário que foi feito lá. Para referência a nós homens a respeito do mundo dos anjos de Satanás, Jeová usa o rei de Tiro. Então Deus está contando a história do que aconteceu por meio do rei de Tiro. Uma encarnação de Satanás como figura para contar-nos por que esse rei de Tiro agia daquela forma e também, ao mesmo tempo, mostrar a origem primordial do seu pecado. Então, o rei de Tiro, parece que Tiro, pela antiguidade da história, é o mesmo Atlântida. Tá? É a mesma Atlântida, só que ela teve várias versões. Agora, ultimamente, ela não existe. A Tiro afundou nas águas, tá? Não existe mais. No tempo de Ezequiel ainda existia, eu acho. Filho do homem, levanta a lamentação sobre ele e diz, assim diz Jeová, tu eras o selo de medida, né? Quer dizer, ele era um padrão, cheio de sabedoria, perfeito, estiveste no Éden. Então, o Éden aqui, por ser Satanás anterior ao homem, o Éden já existia anteriormente ao homem. Então, a gente deduz isso. De toda a pedra preciosa era tua. Aí eu coloquei de novo aquele versículo, né? Veja que o rei de Tiro esteve no Éden, se não numa época antes de Adão, em um estado anterior comparado à glória do rei de Tiro, usado como comparação na profecia. Então, o rei de Tiro não esteve no Éden, né? Quem esteve no Éden foi Satanás, mas Deus está usando o rei de Tiro para comparar. Veja também que Jeová, ele tinha dado um lugar de honra no monte santo de Deus, né? Tu eras querubim, ele tinha a função de proteger, cobrir. Estabeleci no monte santo, estava no meio das pedras da folhada, não dá. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade de ti. Ou seja, o texto acima é denso em significado, porque neles estão contidos o passado, o presente e o futuro, ou seja, um mundo antigo, um mundo atual e um mundo vindouro. Veja que assim como os sacerdotes levíticos tinham um ornamento de 12 pedras, Satanás também tinha. Observe que no ornamento de Satanás, o querubim caído, antes de sua queda havia 9 pedras preciosas, além do ouro. Se os anjos são representados por estrelas, pode ser que as pedras preciosas representem os planetas, que é o que eu já falei. O ouro poderia representar o Sol, né? Então, eu vou parar por aqui, depois a gente continua, porque aí eu vou organizar um pouco das ideias, porque hoje a batalha espiritual foi bem intensa, tá? Então, quem quiser fazer um comentário, fique à vontade. Pelo menos fica só 1 hora de aula, não dá problema. E depois a gente olha. Pode falar, pastor Jones. Amém, amém. Tem que deixar meu comentário, né, pastor? Não, é bom, eu gosto, eu acho porque assim, participação enriquece. Sim, sim. Não, a gente vê assim, né, pastor Lucas, que quando Deus, ele estabeleceu Israel aqui na terra, né, daí simbolizou a morada dele, né, no céu. Quer dizer, é uma representação da morada dele na terra, né? E toda a perseguição que Israel sofre desde o início, sempre foi o que Satanás fez, né? Desde lá no céu, né? Então, quando a gente vê Israel sendo perseguido, até hoje, é o que ele tentou fazer lá no terceiro céu, né? Desde lá. Então, é uma representação mesmo. Essa perseguição, essa vontade de Satanás de conquistar Israel e tudo mais, né? Foi uma vontade que ele tinha desde lá, do terceiro céu, né? Ele tentou fazer isso lá, né? A pretensão dele, né? Mas ele, o que aconteceu? Foi caindo, foi perdendo e caindo, né? Então, graças a Deus, o terceiro céu já está livre dele. O segundo também, né? Porque ele caiu para o segundo e depois ele perdeu no segundo, imagina, né? E agora está no primeiro. Mas o estrago que ele fez começou desde lá até aqui,
o estrago que ele fez, né? Agora o Satanás, ele é um ser do terceiro céu, ele foi criado lá, na presença de Deus, né? Então, digamos assim, os anjos do segundo céu são inferiores do que ele, em sabedoria e inteligência, ele já tinha uma vantagem, né? A menor vantagem que ele tinha era no terceiro céu, porque lá os seres são semelhantes a ele, né? É mais difícil de enganar. Agora no segundo, não. Ele já encontrou seres mais fáceis de enganar. Agora aqui no primeiro, onde a gente está, imagina só, é o lugar mais fácil para ele enganar, é aqui. Porque é onde estão, digamos, as criaturas mais, né, inferiores ou fracas, digamos assim, né, de acordo com a criação de Deus e tudo mais. Mas ele vem caindo, né? E o que vai acontecer com ele é que ele vai cair até o inferno dos infernos, que é o abismo, né? O abismo é o inferno do inferno, né? E ele vai direto para lá, né? Ele não quis, digamos, ele nunca se arrependeu, nada, né? Então é uma descida, assim, é uma queda vertiginosa, né? Da glória do terceiro céu para o mais profundo abismo, que é o, digamos assim, é o inferno do inferno, é o tártaro, né? Até lá em Pedro usa a palavra tártaro, que é a palavra grega, né? Tártaro, que seria o inferno dos infernos, né? É o inferno dos anjos. É o inferno dos anjos mesmo, né? Agora depois ainda ele vai sair de lá e depois vai continuar ainda, né? E depois vai ser jogado pro Lago de Fogo, que é um outro lugar, né, Pastor Lucas? É um outro lugar que a gente ainda tá, né? Estudando, né? O Geena, né? É a Geena que Jesus fala. É o Geena, seria o Lago de Fogo mesmo, né? Daí ele vai para lá, entendeu? Já é, meu Deus. Mas é isso aí, Pastor Lucas, glória a Deus. Pode falar, irmão Geraldo. Hoje, quando o irmão Lucas começou, ele fez uma pergunta. Se a pessoa confessa que Jesus veio em carne, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, a Bíblia diz que é. Mas, se a gente olhar profundamente, tem muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos que confessam que Jesus veio em carne. Mas neles não habita a verdade, mas sim o engano. Aí eu pergunto, o que nós devemos fazer? Nós devemos tratar eles como irmãos? Sim, porque quem faz a separação não é nós, mas Jesus. É Deus que faz a separação. A gente tem que reconhecer quem é, mas você não pode fazer nada. Porque tem muitas coisas que quem tem que fazer é Deus. É Deus. A única coisa que nós tem que sair do nosso coração é amor, bondade, a misericórdia. Mostrar a mão e, sabe, ser misericordioso. E orar que essas pessoas se arrependam, se voltem para a verdade. É a única coisa que eu sinto que a gente deve fazer. Não, porque nossas armas não é as armas do mundo. Nossas armas são espirituais. Então, a gente tem que fazer o que Cristo faria. Somente isso, amém? Amém. Eu pensei na situação de você identificar a pessoa na confissão, porque essa questão do ecumenismo, ela está se propagando muito, né? É claro que tem pessoas que não têm nenhuma maldade, mesmo sendo islâmico ou qualquer outro, eles não têm aquela maldade de dizer assim, não, eu vou me passar por um falso cristão. Tem pessoas que não têm essa maldade, tem outros que têm. A questão é que, assim, quando a gente conhece alguém que representa o amor e tudo, ótimo, não tem problema nenhum. Mas aquela questão da confiança última, de você saber com quem você está lidando, é uma coisa que a gente tem que aprender também a ser prudente. Porque o irmão Daniel contou que encontrou um muçulmano, tal, tudo bem, que ele confessa, ele crê, ele ama, tal. Mas, ainda assim, né, o Senhor vai permitir situações extremas para nós passarmos, para reconhecermos quem são realmente os dele, né? E se essa pessoa que o irmão Daniel conheceu é de Deus, ele vai acabar aceitando, crendo, alguma coisa vai acontecer espiritual, né? Não vai ficar ali
pendurado numa situação, nem para lá nem para cá. Isso não vai acontecer, porque Deus quer salvar todos e Deus tem gente em todo lugar. Então é nesse ponto que eu penso que às vezes até uma questão pessoal de você conhecer uma pessoa pessoalmente pode chegar a esse nível. É claro que um muçulmano não vai confessar que Jesus vem em carne, porque ele não confessa que Jesus é Deus e que Deus vem em carne. Mas um cristão deve confessar. Deve. E aí é nesse ponto que a gente tem que saber a que nível a pessoa se confessa. Entendeu? É só por causa disso. Alguém quer... Tem que ser fácil confessar, né? Não, Jesus é o Senhor, sim. é Deus, não... é tudo, eu adoro Jesus, né? Ele é tudo, ele é Deus, né? Ele né? Tem que ser fácil, né? Tá bom? Tem que ser fácil, tem que ser direto. Porque é o fundamento do resgate. É a senha do resgate, né? Vamos orar, irmãos? Eu acho que o dia hoje também está longo. Continue orando por mim. Eu estou continuando fazendo meu jejum, né? Vou passar para o 4º dia. E eu estou fazendo aqui uma campanha porque eu estou precisando mesmo, tá? A batalha está bem intensa. O Senhor está me dando vitória em muitas coisas. Tem dia que parece que acentua mais, tem dia que acentua menos, tem dia que eu sinto mais alegria. Às vezes eu sinto o peso da batalha, então continue orando por mim, porque você sabe, né, que a chave da nossa vitória é o sangue de Jesus e a mortificação do velho homem, a carne, né? Para nós andarmos na obediência. Porque quando a gente não mortifica a carne, a gente tem ideias que são... E essa nos levam a tropeços do coração, pulsa por algo que vai nos derrubar, porque já é calculado um jogo de xadrez, né? Você calcula 2, 3 movimentos pelo inimigo para nos derrubar. Então a gente não pode se dar o luxo de querer fazer a nossa vontade se não for guiado por Deus para fazer. Eu estou terminando ali o meu barracãozinho, quero fazer o puxado da Engie aqui para botar a máquina e lavar para fora. Eu trabalho às vezes até com jejum, canso bastante o corpo. Ontem fez sol muito bem, hoje fez sol muito bom, e aí quando aproveita, quando tem sol eu trabalho também, né, além de orar o dia inteiro, e quando tem chuva eu fico só em casa orando, dentro de casa, porque não dá para sair, é muito pernilongo e aquela coisa toda, né, sempre o pernilongo volta, ainda bem que morreu muito, mas estava muito calor antes, e teve os pernilongos aí, a gente não podia nem sair lá fora mesmo com sol. Agora o sol está aí, os pernilongos, veio uma frente fria, matou eles, e está dando para trabalhar. Então, eu estou continuando, assim, vigilante, né, por todas as coisas que a gente está vivendo ultimamente, né, e eu preciso da intercessão de vocês para também estar bem, né, então eu estou fazendo essa campanha para mim mesmo, né, para minha filha, eu incluo também até a mãe da Engie, né, nessa oração que eu estou fazendo, tudo que Deus tenha para fazer que Ele faça, porque nós estamos aí muito, muito em cima de muitos acontecimentos, ainda talvez até esse ano nós vejamos muita coisa ainda acontecer, tá bom? Então Deus abençoe a todos, obrigado, e vamos para a oração final. Quem pode orar, agradeça, por favor. Amém. Irmão Geraldo, ora aí, irmão Geraldo. Né? Ou se alguém quiser orar nesse sentido aí. Ora, não, agradece para nós. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora é a hora da gente mostrar o nosso coração. Porque chegou o momento que a gente vai conhecer as pessoas que amam e dão bom testemunho. É hora de mostrar o nosso amor por Jesus. De tratar as pessoas com mansidão, com amor, com gentileza, porque Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Imagina uma casa transparente.
você está fazendo dentro da tua casa, tudo que você pensa, que você faz, com as tuas ações, Deus está vendo tudo e julgando todas as nossas ações. Nós não conseguimos esconder nada. Nada. A gente tem que pensar que nós tem que ser transparente comigo, com você, com a nossa esposa, com nossos filhos. Porque tudo passa diante dos olhos do nosso Pai. Ele fica assistindo tudo. Como é o teu coração? Como você trata teus amigos, teus irmãos? Como você trata teu pastor? Como você trata teu próximo? Como está as tuas ações? O teu olhar? O teu ouvido? A tua boca, o que você fala? Deus não erra em seu julgamento. Lembre, Deus é perfeito em todas as coisas. Que o meu coração, o teu coração, possa ser limpo, transparente perante Deus. Que a gente fala e o Pai lá em cima ouve. Ele confirma aquilo que você faz. Que Ele confirma que aquilo que eu faço, que aquilo que eu faço seja reto, justo, verdadeiro, que seja bom, agradável a Deus. Ó Pai, que tudo aquilo que eu faça seja agradável a Ti. Me corrija se for necessário. Muda meus caminhos, muda meus passos, porque eu quero fazer a Sua vontade. Me ajuda, Pai. Ser exemplo, falar e ser, porque eu não quero ser hipócrita, não quero enganar, não quero ser enganado. Nos ajuda, Pai. Ser um exemplo. Ser, Pai, uma inspiração para nossos irmãos em momentos difíceis, Pai. Obrigado, Jesus, por esse dia. Nos dá, Pai, sabedoria. Enche nós de dons espirituais para nós entender, enxergar o mundo espiritual, entender, compreender. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá compreensão do teu mundo, das tuas coisas, dos teus planos. Nos alinha, Pai, com o teu coração aos teus planos, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em todas as coisas. Que tudo que eu faça, Pai, seja para a tua glória, Pai. Porque a tua igreja te ama, Pai. Amém, obrigado, Senhor. Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oração. Obrigado por tudo. Deus que abençoe. Vou parar a gravação aqui, então. Está encerrado hoje.